Boa tarde, hoje viemos falar sobre o Comitê de Estudos Diagnóstico Pré-Afastamento de Crianças e Adolescentes do Convívio Familiar. Meu nome é Marina, eu sou coordenadora da alta complexidade da Secretaria de Assistência Social. E o meu nome é Hélio, eu sou coordenador de redes de proteção, também na Secretaria da Assistência. O comitê surgiu pensando o acolhimento como medida excepcional e provisória para garantir a proteção integral das crianças e adolescentes que estão em situação de risco, cujas famílias encontram-se temporariamente impossibilitadas de cumprir sua função protetiva e de cuidado. As crianças e os adolescentes são encaminhados ao acolhimento por determinação judicial através da Vara da Infância e da Juventude, ou em caráter emergencial pelo Conselho Tutelar. O Comitê de Estudos Diagnóstico iniciou no município de Araucária no ano de 2023. Hoje, antes de realizar um acolhimento por determinação judicial, é solicitado o estudo e o parecer da equipe diagnóstica para que o acolhimento seja uma medida excepcional aplicada somente em casos onde é necessário o afastamento familiar. No município de Araucária, hoje, temos o acolhimento institucional e o serviço de acolhimento familiar, que conta com 19 famílias habilitadas. Antes da gente falar dos números do programa e dos resultados que a gente avalia até então, eu queria falar um pouquinho da história de implantação do estudo diagnóstico aqui no município. O estudo diagnóstico ele já é previsto dentro de um documento norteador de acolhimento institucional para crianças e adolescentes, e esse documento se chama Orientações Técnicas para Acolhimento de Crianças e Adolescentes. Um dos capítulos desse livrinho, desse documento, ele se chama Estudo Diagnóstico, e lá é proposto para municípios e instituições privadas, inclusive, que seja feito o estudo diagnóstico prévio aos acolhimentos, prévio ao afastamento, ao que a gente está chamando aqui no município de afastamento familiar. Tudo isso inspirado no Estatuto da Criança e do Adolescente, nada inventado. Então, quando a gente fala de implantação de estudo diagnóstico aqui no município, a gente não está inventando uma tecnologia, a gente também não está inventando uma política pública, o que a gente está fazendo é fazendo essa política pública que já está escrita valer e tornando ela uma ferramenta efetiva do trabalho da rede de proteção para garantia de um direito muito importante das crianças e das famílias, que é o direito à convivência familiar e comunitária. Bom, então falando das orientações técnicas, aquele livrinho que eu falei para vocês, esse livro foi editado em 2006 e a gente está em 2023 implantando isso aqui no município. Mas, como eu falei, isso não é novidade. A gente, de certa forma, já fazia estudo diagnóstico aqui no município. Diversos casos que a gente for olhar para a história dos acolhimentos aqui no município, a gente vai ver que foi feito um estudo diagnóstico, mas isso não era feito de uma forma sistematizada. Isso não gerava histórico, isso não gerava documento, quando muito um relatório social que ia junto com o caso para a Vara da Infância e para a Promotoria de Justiça. Muito bem, o que a gente faz então a partir de 2023? A gente se propõe a estudar o estudo diagnóstico, né? A gente se propôs a estudar esse documento, a gente se propôs a ir atrás de experiências de implantação de equipes de estudo diagnóstico e foi quando a gente se deparou com a experiência de Londrina. Tá? Foi o primeiro município com quem a gente conversou para fazer a implantação efetiva da equipe de estudo diagnóstico aqui no município. Vendo que funcionava lá e vendo na prática dos casos que a gente já fazia aqui no município de uma forma não sistematizada, como a gente falou, a gente resolveu pegar como inspiração o decreto de Londrina e estudar a possibilidade de fazer um decreto aqui no município com o nosso jeito, com a nossa cara, com como a rede de proteção funciona aqui no município. Foi então que, após cerca de 9 meses de estudos, visitas, contatos telefônicos, orientações e assessorias por meio digital, como a gente está fazendo aqui para vocês, que essa ideia do comitê foi ganhando forma. Até que hoje a gente tem um comitê que é regido por um decreto, composto pelas secretarias de assistência, saúde, educação e pelo Conselho Tutelar. Um decreto que determina a forma
né, como as reuniões vão acontecer. E aí, o que a gente está falando aqui de comitê de estudo diagnóstico é basicamente uma reunião de pessoas, gestores e também de técnicos que conhecem o caso e trabalham com aquela situação de violência. Gestores esses que cada um produz o seu relatório sobre o caso e que se reúnem num momento definido. E é importante que se diga, né, sempre que há um caso de violência, para essas situações de possível afastamento familiar, a gente está falando de uma reunião que se mobiliza e se concretiza num prazo de no máximo 48 horas. Né? Então, veja o esforço que se faz a partir desse caso, que é um caso grave. Né? Produção de relatórios prévios, reunião dessa equipe para fazer o estudo desses relatórios e tudo isso objetivando a produção de um parecer. Né? E esse parecer ele é plural, ele é discutido, ele é horizontal, aonde cada secretaria, cada órgão tem a oportunidade de fazer suas pontuações até que a gente chegue num parecer, como eu falei, sobre o caso. Se a gente vai partir para um afastamento familiar ou se a gente vai optar por insistir em mais algumas intervenções naquela família. Como eu falei no início, a gente trabalha para garantir o direito que a família e a criança têm de conviver entre si. No entanto, se as partes concordam que a situação de risco, de violência, de vulnerabilidade que trouxe essa família para a equipe diagnóstica é muito grave, essa equipe tem esse poder de produzir um parecer que então vai ser considerado pela Vara da Infância, pelo Conselho Tutelar, para que a gente tome as medidas necessárias para a proteção dessa criança, como a Marina falou na introdução. Agora, com relação aos dados e resultados. Desde que o comitê foi inaugurado no ano de 2023 até hoje, realizou-se 20 reuniões, contendo o estudo de 32 crianças e seus familiares. Todos os casos que passaram pelo comitê foram de crianças e adolescentes que estavam em situação de risco, negligência, abuso ou violência familiar. O comitê realizou 5 planos de intervenção, visando a superação da situação daquela família e preservar o convívio familiar. 9 crianças foram beneficiadas das intervenções realizadas pelo comitê e o número de crianças que foram acolhidas a partir do parecer realizado foram de 22 crianças, o que representa hoje 42% das crianças acolhidas no nosso acolhimento institucional ou em família acolhedora passaram pelo estudo do comitê diagnóstico. O que a gente concluiu com o comitê de estudo diagnóstico, que hoje são acolhidos os casos que realmente são graves e que precisam ser afastados do convívio familiar, onde foram esgotadas todas as possibilidades de intervenção pela rede de proteção.